Olá, boa noite. E aí, gostaram do meu visual novo? Mudei um pouco, né? E lá em casa nós somos em 3 irmãs. Quando uma corta o cabelo, as outras 2 cortam também. Aí a Débora fez trança, a Miriam foi lá, fez trança, a Sara também foi e fez trança. Então tá as 3 irmãs de trança no cabelo. Hoje, para estar aqui conosco, eu convidei o Saul, seminarista aqui da Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas, e ele vai falar um pouquinho sobre o que é ser um seminarista, como é ir para o seminário. E ele estará aqui conosco hoje. Gente, curtam o nosso programa, dê um joinha aí no nosso canal, compartilhem. Quem não se inscreveu ainda, está chegando agora para conhecer o nosso trabalho, dê um joinha aí, se inscreva no nosso canal, tem várias programações aqui na nossa igreja. Fiquem conosco, daqui a pouquinho o Saul estará aqui conosco. Segundo estatísticas, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em 2005, estima-se 540 mil membros, em 4.800 igrejas e congregações. Em 2010, o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística constatou que 921.209 pessoas declararam-se presbiterianas, dentre as quais a maioria é membro da IPB. Em 2016, as estatísticas da IPB constataram 649.510 membros em 5.068 igrejas e congregações, tendo um crescimento de 37,4%, sendo que no mesmo período a população brasileira cresceu em 10,69%, de modo que a IPB teve um crescimento quase que 4 vezes maior que a população em geral. E hoje nós estamos aqui com o Saul de Oliveira Figueiredo, mais um membro aqui da Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas, e também vai ser nomeado, com a glória de Deus, pastor na Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas. Ele é filho do Saulo de Tarso Figueiredo, sua mãe Angélica Silveira de Oliveira Figueiredo, nascido em Belo Horizonte e tem apenas 24 aninhos. Tudo bem, Saul? Boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal de casa. É isso mesmo, glória a Deus e, se Deus quiser, pastor daqui a uns anos, né? Sim. Saul, você estava na faculdade. Como assim, Saul? Largar tudo, abrir mão da universidade para ouvir o chamado de Deus? Pois é, Sara, isso aí foi bem de uma hora para outra na época, né? Eu fiz 2 anos de engenharia civil e na época várias pessoas me falaram que eu estava fazendo loucura, né? Até eu conversei com o coordenador do meu curso, ele veio conversar comigo perguntando por que eu queria largar. E aí eu expliquei pra ele, ele ficou sem palavras, ele não sabia o que falar, porque eu expliquei que eu recebi um chamado de Deus e ia largar tudo pra poder participar disso na igreja, né? E aí ele ficou, regalou os olhos, né? Não porque, entendeu, né? Não é comum isso, né? Ainda mais lá na faculdade, que eu não conhecia mais quase ninguém cristão lá, na faculdade que eu fazia, né? Pelo menos na minha sala. Uhum. E aí eu fiz 2017, 2018, né, de engenharia civil. E aí no final de 2018 eu tranquei o curso para poder me focar, né, na igreja, porque na época eu também estava trabalhando na fábrica, né, eu trabalhei com o Simão, inclusive, e aí eu ia ficar com muito pouco tempo para resolver as coisas da igreja, né, e eu tinha que fazer muita coisa, eu comecei a me envolver mais, né, com os jovens e tudo mais, e aí eu resolvi trancar, orei bastante, senti tranquilo, né, Deus me deu paz, tranquilidade e eu tranquei. Qual que era o curso mesmo que você estava fazendo? Engenharia civil. Engenharia civil. Por que, Saul, você tão jovem, entendeu esse chamado? Você ouviu o chamado de Deus? Como foi o início? Eu creio que para a gente ouvir esse chamado de Deus, é preciso ser bem religioso, né? A gente estar bem dedicado nas coisas do Senhor, se interessar pela vida do próximo, né? Se interessar pela causa do outro, por amor ao próximo. Como você entendeu isso? Como você viu esse chamado na sua vida? Então, Sara, é isso mesmo que você falou. Pra gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar bem íntimo dele, né? Porque não tem como a gente ouvir a voz dele, o que ele quer pra nossa vida, se a gente não tira tempo pra ele de qualidade, né? Então, antes de receber esse chamado, eu não
não era tão íntimo assim, né? Foi depois que, num determinado tempo, que Deus me chamou, me pegou de jeito. E aí eu comecei, né, a envolver mais com a igreja, eu comecei a ler muito a Bíblia. E eu lembro direitinho que eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos e aquele livro me encantou de tudo que eles faziam, né? E tem uma parte que eles falam lá que eles tinham o privilégio, eles se sentiam gratificados por sofrer pelo nome de Cristo e tudo aquilo que eles faziam, né? E, tipo, no meu coração queimava por aquilo, por fazer alguma coisa diretamente, né? Para Deus, né? Sendo um missionário na época, ou um pastor, né? Ainda não tinha certeza na época. Mas foi ali que o meu coração começou a queimar e que eu queria fazer alguma coisa diretamente, né? Claro que qualquer outra profissão você pode honrar e glorificar o nome de Deus. Sim. Mas eu queria, né? E foi ali naquele momento que eu senti chamado, né? E aí que conversei com o pastor e tudo mais. Mas foi ali que aí eu lembro que eu fui num culto lá em Pratápolis. Na época o pastor Marcos estava lá ainda. E eu lembro que tinha um banner assim do vestibular, né? Pra ser pastor. Ah, sim. E aquilo já estava queimando no meu coração. E na hora que eu vi aquele pôster, né? Eu falei, meu Deus, é isso. É isso que eu quero. E eu lembro que eu nem prestei atenção no culto. Eu só fiquei olhando para aquele banner lá. pra ver que dia que eu tinha que fazer a inscrição e tudo mais. E eu só lembro do banner, não lembro de mais nada. Lembro que meu coração queimou. Eu falei, é isso. O Espírito Santo tocou. Foi. E aí foi ali que tudo começou. Como que foi para sua mãe e para o seu pai entender esse chamado? Você chegou neles e falou? Ou você se preparou para isso? Como que foi? Foi meio, eu peguei isso meio de supetão. Porque foi tudo de última hora, né? Eu tava fazendo a faculdade e aí isso veio no meu coração muito rápido, queimou no meu coração. E quando eu coloco, né, uma coisa na cabeça E aí eu fui fazendo as coisas, tanto que eu fui conversar com o pastor. Eu lembro que eu só cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, vocês não assustam se eu largar tudo. Só falei isso. E aí eles nem imaginavam, ficou né? sem entender, né? Como assim, Sal? Não, só não assusta se eu largar tudo pra fazer outra coisa. Eu imagino que vem na cabeça da sua mãe largar a igreja, largar a família, ir embora. Acho que ela passou um momento difícil ali. E aí foi quando eu fui conversar com o pastor, e ali naquele momento o pastor ligou pro meu pai na minha frente. E aí meu pai até emocionou no telefone. Sim. E aí depois que eu sentei com eles e conversei o que estava se passando comigo, no meu coração, o que Deus estava falando comigo, eles entenderam tranquilamente, me apoiaram, super me apoiaram, ficaram tranquilos e foi tranquilo, porque quando é de Deus, né, Deus confirma não só no nosso coração. Deus prepara, né? Preparou seu pai, sua mãe para esse momento, apesar do susto, assim, mas a gente sabe que Deus já vinha assim preparando o coração deles, né, para isso. E namoro, Saul? Você tem namorada? Nós sabemos que na igreja católica os seminaristas não se casam, não namoram, né? Eles se dedicam a vida exclusivamente para a igreja, né? E nas igrejas cristãs, evangélicas, os seminaristas podem se casar e formar família. Tem namorada, Saul? Tenho namorada. Ela chama Valentina. Ela não é daqui, né? Ela é de fora. Mas estamos namorando firmes e fortes. E você já comentou com ela, já conversou com ela sobre esse chamado que você tem? Como que vocês fizeram, assim, você já conversou? Ela, assim, está por dentro de que é um chamado para ser pastor, da companheira do pastor, né, da esposa? Como que foi? Vocês já conversaram sobre isso? Foi uma das primeiras coisas que eu falei com ela. Quando a gente entendeu que estava gostando do outro, que tinha interesse no outro, e aí eu fui lá, né, pedir para os pais dela poder namorar. Sim. Antes de eu pedir, eu conversei com ela. E eu coloquei tudo, né, em cima da mesa. E falei, eu tenho esse chamado e eu não abro mão desse chamado, porque é um chamado de Deus. E a gente sabe que a vida do pastor não é fácil, né? Não. E a vida da mulher do pastor também não, né? Não, muito menos. Muito menos. E eu creio que é um chamado também. Para ser mulher de pastor é um chamado, né? Então eu falei para ela, a igreja presbiteriana acontece isso, expliquei certinho. Pode ser que a gente estabeleça num lugar e aí Deus chame a gente para outro lugar e a gente tem que largar aquela cidade que a gente já está acostumado para ir para outro lugar, porque é Deus que direciona, que comanda, que manda, né? Então, coloquei tudo em cima da mesa e eu falei, se é isso que você quer, eu tô te colocando agora, né? Porque depois não tem volta e eu não vou abrir mão do meu chamado. Você tá comigo? E ela, com toda a firmeza, falou que tava, que sabia, que tinha orado, que já sabia, né, como que funcionava. E ela é filha de pastor, né? O pai dela é pastor. Ela já entende, ela já né? sabe a Valentina como funciona, já sabe como que é. Que bom.
Quem é o seu pastor? Fala para nós o nome dele e hoje, olhando para a vida do seu pastor, olhando para o dia a dia dele, para o chamado que ele tem diante de Deus, o que você espera no seu pastor, no seu pastoreado? No meu pastoreado. O meu pastor é o reverendo Miquéias, né? Tem me ajudado bastante nesse tempo de seminário. E o pastor Miquéias tem estado aqui conosco já há um bom tempo, né? O pastor que mais ficou aqui na igreja, sim, né? Sim, já faz uns 9 anos, né? Mais ou menos isso, sim. Tá bastante tempo. E o que eu espero no meu pastorado, eu espero que eu seja direcionado, né, por Deus, que eu não me perca disso. Eu espero que eu consiga expor as escrituras para as pessoas, porque isso é o mais importante, né? Sim. Do pastor. E eu espero que eu esteja sempre na vontade de Deus, que eu não me deixe levar por outras coisas, que eu não deixe meu coração tombar para outro lado, né? Que nada tome o lugar de Deus no meu coração, porque muitas coisas nos levam a isso, né? O ser humano, infelizmente, o coração dele é uma fábrica de ídolos, né? E às vezes a gente está tendencioso, né, a formar um ídolo e tomar o lugar de Deus. Então eu espero que no meu pastorado eu fique firme na vontade, no centro da vontade de Deus, né? Que é o mais importante. Sim. E quanto ao seu pastor, o que você acha dele como um pastor para você? O pastor Miquéias, eu gosto muito dele, ele tem me ajudado muito mesmo nessa caminhada, tem me passado livros, conversado muito com ele, né? Eu trabalho na secretaria da igreja, então vira e mexe eu tô ali com ele, e vira e mexe eu pego ele ali, a gente senta ali, fica conversando, ele tá com tanto de coisa para fazer, e aí eu fico tirando dúvida, porque, né, seminário é um baque pra gente, né? Muita informação, muito conhecimento que é passado, e às vezes a gente se perde um pouco, né? É muita coisa nova, e ele tem me auxiliado muito mesmo. E o pastor Miquéias é um exemplo para mim, né? Ele é meu pastor, é autoridade sobre mim, e é exemplo também, dentre várias qualidades. Eu gosto muito de como ele se dá bem com os jovens, eu acho isso muito importante. Ele está perto da gente, ele está perto da liderança, ele está perto dos jovens. Todo segundo sábado ele está conosco aqui no culto, né, dos jovens, respondendo as nossas dúvidas, porque jovem tem muita dúvida, né? Tem, muita dúvida. O jovem começa a ler e aí a cabeça vai, né, para outros lugares. Então ele sempre tem tempo de chegar aqui na igreja, tirar nossas dúvidas. O pessoal manda muitas perguntas para ele chega aqui e faz questão de responder todas. E outra coisa que eu também acho muito exemplo para mim é que ele tira tempo para as pessoas, né? Sim. Eu e a Daiane, a moça que trabalha aqui, geralmente a gente fica brincando, né, que quando ele tá aconselhando alguém, a gente fala assim, ixi, isso aí vai até 7, 8 horas da noite. E vida de pastor, vai acostumando, Saul. E realmente ele não tem essa de, eu tenho que ir embora. Não, a pessoa tá ali e eu vejo muito isso nele, eu acho isso como um exemplo. Né? É isso, ele tira tempo para as pessoas, né? Jesus fazia isso, né? Jesus, ele não, mesmo cansado, exausto, né? Ele não falava para a multidão ir embora. Não tinha hora de almoçar, nem hora de jantar, não. Exatamente. E tem algo que você não deseja passar como um pastor? Pergunta difícil essa. Mas eu acho que eu sei que vou passar muitas coisas, mas eu sei que, como diz lá em Tiago, né, que a aprovação ela vem para nos fortalecer e provar a nossa fé, né, e fortalecer a nossa fé e nos dar perseverança, né. Sim. Então não tenho na minha cabeça, isso aqui eu não queria passar de jeito nenhum. Eu sei que tudo que eu passar é da vontade de Deus e eu sei que Ele vai estar comigo, né, que Deus vai estar comigo em todos os momentos. Sei que vou passar por coisas que o pastor Miquéias passa, coisas piores, coisas menos pior, né, digamos assim. Mas não pensa assim, isso eu não queria passar, não. Eu prefiro pensar que Deus vai estar comigo em toda a minha caminhada. Sim. Muitas igrejas evangélicas, quando os jovens começam a falar bem, né, a pregar, já são ungidos pastor, né, sempre, aquele ali é pastor, né. Na igreja presbiteriana não é assim, né, a gente sabe que o chamado ele é bem pessoal, que só quando você entende o que Deus quer, né, para você lá dentro do seu coração, que você se dispõe a passar para a igreja, passar para o pastor, né? E o pastor fala com o conselho. Como que funciona essa hierarquia dentro da igreja presbiteriana, Saul? Na igreja presbiteriana você passa por uma sabatina, né, digamos assim. Mas quando Deus me chamou e eu entendi o chamado de Deus, primeiro eu conversei com o pastor, né?
expus tudo para ele. Ele falou que não era de imediato que eu poderia prestar o vestibular e ir para o seminário. Primeiro eu tinha que passar 1 ano aqui com ele, sob tutela dele, envolver mais na igreja. Então foi assim, né? Eu passei 1 ano aqui dentro da igreja, né? Me envolvi mais com os jovens, com a escola dominical, com os adolescentes, né? Ajudando bastante na igreja. E aí depois disso, aí eu passei pelo conselho, aí os presbíteros, né? Eles me entrevistaram, aí eles fizeram, assim, é aberto para qualquer pergunta, né? Qualquer pergunta que eles tiverem dúvida, eles podem perguntar. E aí o conselho foi tranquilo. Depois a gente vai pro presbitério, né? Aí o presbitério reúne lá, eu não lembro mais ou menos quantos foram, né? Mas é mais ou menos 11, 10 pessoas, entre pastores e presbíteros, né? Da região toda, do Vale do Rio Grande, né? Que é o nosso presbitério aqui. Então a gente não sabe quem vai entrevistar, né? A gente. Então, e aí lá eles também fazem qualquer tipo de pergunta, te apertam bastante para ver se você vai estar firme, se o seu chamado é realmente um chamado divino, né? Se você vai estar firme mesmo com as dificuldades. Eles expõem lá várias dificuldades que eles mesmos já passaram, né, na caminhada deles, tristezas, né, lutas, para ver se realmente você está firme naquele chamado, se você tem certeza daquilo, né? Não é tranquilo não, é bem... É tenso, é bem tenso, que você fica bem nervoso, né? Porque vários pastores ali na sua frente fazendo pergunta de teologia, da sua vida pessoal. Então você fica... Mas graças a Deus dá tranquilidade, dá sabedoria na hora ali, mas foi tranquilo. Receber o chamado e transmitir isso à igreja, aos responsáveis para que você chegue a ser um pastor. Como é para um seminarista presbiteriano passar por tudo isso? Passar por esse processo, você fala? Estágio. Primeiramente, ser seminarista da igreja presbiteriana daqui de Itaú de Minas é uma bênção, né? A igreja é muito acolhedora, a igreja te auxilia muito, a igreja sempre está, né? Vários membros te perguntam como que você está passando, isso é muito gratificante, né? A gente se sente constrangido, né? Com os membros da igreja daqui de Itaú de Minas. Sobre o processo que a gente passa, o jovem presbiteriano, seminarista, né? É um processo difícil, tenso, né? Como foi falado aqui, mas eu creio que é um processo necessário pra gente, né? Pra gente ir confirmando o nosso chamado cada vez mais, pastores ali que vão te auxiliando, vão confirmando, né? Vão vendo o seu chamado também, que é de Deus e tudo mais. Então é difícil, é complicado, você fica nervoso, né? Você fica aquela tensão, né? Um dia antes e na hora também, mas é necessário passar por isso, né? É muito bom passar por isso. E seus amigos, como que eles entenderam esse chamado? Como que eles viram esse chamado de Deus na sua vida? Tanto os amigos da época da faculdade, quanto os amigos aqui da igreja, dos jovens. Os da faculdade, eles ficaram meio assim, igual o diretor também da faculdade, né? Regalaram os olhos assim e falaram assim, né? Que loucura, né? Até porque eu não tive muito tempo com eles depois disso. Eu já comuniquei e eu não fiquei, acho que nem 2, 3 dias, já tranquei o curso e já vim. Então, com eles eu não tive muito contato, né? E como a minha faculdade é lá em Franca, né? E eu moro aqui, então depois disso eu não tive mais contato com eles. Mas quando eu contei, né? Porque eles perguntaram por que eu ia sair, eles ficaram bem assustados, né? E falaram que era loucura e tudo mais. Agora, alguns primos meus, né? Quando eu contei, alguns primos mais chegados na época infelizmente eles riram na minha cara, né? Na hora que eu contei pra eles, eles deram risada e falaram que, pelo menos você vai ser rico, né? Falaram isso pra mim. E eu fiquei bem assustado na hora, né? Não fiquei chateado não, porque eu sei que eles não entendem, né? Isso, e pra eles é loucura também. Agora, para os amigos dentro da igreja, eles incentivaram, deu glória a Deus, tudo mais, né? Incentivaram a persistir, né? Falaram que era uma coisa muito boa, era uma coisa difícil, né? Complicada, ser pastorado não é fácil, mas era uma coisa muito boa e que se fosse de Deus, Deus ia abençoar. Então, e para os parentes também, né? Parentes que não são cristãos, né? Também, falaram pra mim que era loucura eu largar a faculdade, né? Uma segurança que a gente tem, né? Largar a engenharia civil, eu iria tá formando esse ano e tudo mais. Então, na época, eles ficaram meio assim assustados, mas eu sei que eles não entendem e eu levo isso com tranquilidade, né, sabe? Eu não fico chateado, nem nervoso na época, porque eu sei que eles não entendem e que pra eles, Cristo não é o principal, não é o principal da vida deles, né? Levar o chamado de Cristo como principal da sua vida, para eles não é isso. Então, para eles é loucura. Então, eu fiquei tranquilo, né? Infelizmente, eles não entendem, mas eu fiquei tranquilo. É porque a gente sabe que
quando você confia em Deus, né? Você como cristão, você vai ser um pastor, então você tem toda certeza, você tem o pé no chão, né? Que quem provê na sua vida, na sua família é Deus, né? Que todos os passos que você for dar, é Deus que está ali à frente dos seus passos. Sim, exatamente. É a confiança que você tem em Deus. E isso é muito importante na vida do pastor, né? Que se um membro já é difícil a gente ter uma vida cristã, para um pastor eu acho que é mais difícil ainda, né, Saul? Acho que é bem mais difícil ainda. Saul, daqui 4 anos você se forma. Como que você vê a igreja daqui 4 anos? Sendo que a gente já sabe que hoje nós estamos passando por essa transformação, né? O Covid aí veio e infelizmente temos muitas perdas, muita tristeza, mas nós sabemos que a tecnologia e as ciências têm dado um avanço muito grande, né, para dar soluções para os problemas agora do mundo. Como que você vê a igreja daqui 4 anos, Saul? Então, Sara, eu acho que infelizmente a gente está passando por um momento difícil, né? A pandemia não é fácil, a gente sabe disso, a gente tem que se cuidar, a gente tem que precaver, mas eu acho que a pandemia ela nos trouxe, nos fez, né, pensar em novas ideias, né, para alcançar o povo, porque a gente não pode parar de pregar o evangelho, né? Então, eu acho que a pandemia, né, uma coisa, não sei se possamos dizer assim, né, uma coisa positiva, mas que ela nos fez, igual a nossa igreja, né, fez um canal no YouTube, nós estamos com esse programa e vários outros programas, né, que alcançam muitas pessoas, não só no Itaú, né, mas em vários países, em várias cidades, né, do país. Países também, né? Nós sabemos que Prosinha Teológica, muitos dos nossos programas estão em outros países. Outros países, então, glória a Deus por isso. Então eu acho que, na pandemia isso começou a ficar mais nítido, né? Todas as igrejas, a maioria das igrejas tem feito isso. E eu acho que isso chegou para ficar, né? Isso não vai ser só uma coisa, né, momentânea, ou quando a pandemia acabar, isso vai acabar. Não, eu creio que isso vai continuar. E a igreja que não se adaptar a isso vai ficar atrasada, né? E eu acho que a gente já vive um momento difícil também em relação à religião, né? Hoje em dia tem muitos grupos, né, que se sentem excluídos por causa da Bíblia, por causa do que a Bíblia fala, né? Eles se sentem excluídos e eles tentam até criminalizar a Bíblia, né? Infelizmente. Então esses grupos, eles acabam pressionando e muitos pastores cristãos, eles acabam cedendo, e a gente pode até ver aí muitas notícias de igrejas já, de transexuais, igrejas que estão fazendo casamentos gays, pastoras que fazem ensaios fotográficos quase sem roupa nenhuma e com um casal de homossexual junto. Então a gente vê cada loucura, né? E eu acho que isso só vai piorar, e se a gente não tiver firme, centrado, né, a palavra de Deus no nosso coração, muitos pastores ainda vão ceder para isso, né? Isso não é o evangelho, infelizmente, muitos estão cedendo para isso, né? Não estou julgando esses grupos, mas eu estou falando sobre as igrejas que cedem a isso, porque infelizmente isso não é bíblico, não é pecado, né? Nós sabemos, e a igreja não pode aceitar isso, né, dentro da igreja. Então eu acho que isso vai ficar cada vez pior, né? Cada vez mais pressionado os pastores e as igrejas, né, cristãs do Brasil e do mundo. E a gente vai ter que estar firme. Eu sei que eu oro muito para que Deus já me prepare desde já, porque eu sei que não vai melhorar, eu acho que só piora, né? Só piora a partir de agora. Então eu sei que a gente vai estar os pastores futuros, né? Eu, por exemplo, os meninos da minha sala, do seminário, vamos estar num tempo bem difícil, bem complicado para a gente. E Deus está preparando vocês para isso. Amém. Né? Saul, muito boa essa entrevista com você. Foi muito bom conhecer um pouquinho de como é um seminarista, né? E tão jovem assim, né? A gente sabe que muitos têm um chamado jovens ainda, outros mais velhos, sim, né? Sim. Mas tudo está no controle de Deus, né, Saul? Amém. Saul, vamos orar? Vamos. Agradecer ao nosso Deus por este momento aqui em oração. Claro. Peço você que esteja direcionando a oração para mim. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse dia, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor que está sobre nós, que nós não merecemos nada disso, Pai. Muito obrigado pela Tua fidelidade, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado todos esses dias, tem sustentado a nós, a nossa família, o nosso coração, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Eu te peço, Pai, para que o Senhor possa estar
abençoando a família da Sara, minha família, a família de cada um que está assistindo esse programa, Pai. Te peço, Pai, para que nós possamos ter o Senhor como o centro de nossa vida, o foco total dos nossos olhos, Pai, que nós não desviemos, Pai, o nosso olhar do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, para que nós possamos te buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Pai, que nós não venhamos, Pai, a desviar nosso coração, que nós não venhamos colocar ídolos no nosso coração, Pai, mas que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o foco, Pai, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Saulo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Sara. Foi um privilégio estar aqui. O dia que quiser, é um privilégio para mim estar aqui. Foi só me chamar. Chama sim. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me amas. Teu amor não falha. Fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco e você que tem essa chama no coração, que se o Espírito Santo está tocando no seu coração para você ser um seminarista ou servir a Deus na igreja de uma outra forma, converse com o seu pastor, converse com ele, fale do que tem no seu coração, dos anseios que Deus tem colocado para você e você vai saber se é realmente um chamado de Deus ou não para a sua vida. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.